morning, good afternoon, good evening, turma do 8º ano, que é o professor de inglês, Cláudio Ravi, e vamos dar início à nossa aula desta semana. Que o tema é a preposição entre, que pode ser dita em inglês tanto como among, como between. Vamos lá. Qual é a diferença entre o among e between? Então, between e among são duas daquelas palavras da língua inglesa que podem confundir em seus significados. Elas são usadas para indicar alguma coisa que está entre outras, mas de forma diferente. Tanto para uma quanto para outra, o uso correto depende da situação colocada. Então temos que prestar atenção no contexto para saber o que significa, já que é fácil confundir as duas. Primeiro, between. Inicialmente, podemos definir que between significa algo que está entre duas coisas. Between vai significar entre, mas geralmente é entre duas coisas apenas. E aí temos como exemplos: Santa Catarina is between Paraná and Rio Grande do Sul. Santa Catarina está entre Paraná e Rio Grande do Sul. Então, um estado está entre dois outros estados. Isso já exemplifica mais ou menos o que é que o between quer dizer. Outro exemplo. We'll be there between 9 and 10 o'clock. Nós estaremos lá entre 9 e 10 horas. Então, 9 horas é uma hora, 10 horas é outra hora. São números, mas mesmo assim, como está falando de dois números, 2 horas, então, e o momento é entre elas duas, então vamos usar o between, que significa entre duas coisas. Mais um exemplo. My house is between the drugstore and the supermarket. Minha casa fica entre a farmácia e o supermercado. Então, como tem dois lugares, então eu vou usar between, porque só são dois lugares destacados. That's between us. Isso fica entre nós dois. Então, como se trata de duas pessoas e isso vai ficar entre, no meio das duas, então, ou em relação às duas, então a gente usa between. Agora o among, que também significa entre, é o mesmo significado, só que se refere a algo que está fisicamente entre várias coisas. Então podemos ver uma diferença aí. Between é entre duas coisas e among é entre várias coisas. Aí como exemplos nós temos: My favorite pen is among my pencils. Minha caneta favorita está entre meus pincéis. Eu tenho a minha caneta e ela está entre vários pincéis. Então, a gente usa among, porque tem muitas coisas. The heart is among the vital organs. O coração está entre os órgãos vitais. Nós temos inúmeros órgãos vitais no nosso corpo e o coração é um deles. Então, está entre eles, está entre muitos. Então eu vou usar among também. She used to live among so many artists. Ele costumava viver entre muitos artistas. Eu já estou dizendo que tem muitos artistas. Então, se ele é um dos que vivia entre eles muitos, então eu vou usar among, entre. I like to be among friends. Gosto de estar entre amigos. Mais uma vez, vários amigos, não só dois, nenhum. There's an impostor among us. Há um impostor entre nós. Então, tem um impostor entre várias outras pessoas. Então eu vou usar among. Entendedores entenderão. Então, recapitulando. Between, que significa entre, é usado quando estamos falando de duas coisas, pessoas, números, etc. E ainda com palavras no singular.
Se vocês repararem, assistirem de novo essa videoaula, vocês vão ver que das comparações que a gente fez nas frases que possuem between, as palavras que são comparadas sempre estão no singular. Já o among, entre, é usado quando falamos de mais de duas coisas, pessoas, números, etc. E com palavras no plural. Ou seja, é sempre para destacar uma coisa entre muitas, entre inúmeras. Para dizer que uma coisa está entre várias. E é isso. Não é tão complicado, é simples. Aqui está as fontes de pesquisa para vocês poderem se aprofundar mais no assunto. Se tiverem dúvidas para responder a atividade, podem pesquisar nesses sites que eles são bem explicativos. Tem bastante exemplos para vocês não se confundirem. E é isso. See you next class. Vejo vocês na próxima aula.